Vamos falar de eleições agora. Em conversa com a CNN, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a postura das Forças Armadas, mas disse que a lisura do processo eleitoral é do TSE. Assunto para o Gustavo Uribe. Bem, Uribe, essa declaração do vice-presidente Mourão, ela mostra um padrão do vice-presidente em, pelo menos de certa forma, quando possível, ou às vezes em níveis diferentes, discordar daquilo que é dito pelo presidente da República? Um tom um pouquinho mais moderado, né, Jairo? Ele acabou referendando um pouco as afirmações do presidente Jair Bolsonaro de que as Forças Armadas têm legitimidade para questionar alguns pontos do processo democrático, justamente porque fazem parte do Comitê de Transparência Eleitoral. Mas o que ele diz é que quem define a lisura do processo é justamente o Tribunal Superior Eleitoral e é ele quem decide se ele acata ou não as recomendações das Forças Armadas. Há uma avaliação e ontem o presidente Jair Bolsonaro, numa conversa com a CNN Brasil e outros veículos de imprensa, ele deu uma remodelada no discurso dele. É sempre um pouco perigoso dizer que o presidente muda de discurso, porque é uma estratégia dele assoprar e bater, ou seja, ele tem essa estratégia de radicalizar e depois voltar atrás. Mas é uma percepção de que houve um pouco de erro na relação entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas. Há uma avaliação dentro do Palácio Planalto, inclusive, que Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, quando ele pediu para ter acesso a algumas informações que eram desse procedimento do Comitê de Transparência, que ele não precisaria se expor dessa maneira, que ele transformou um mecanismo que seria técnico no mecanismo político. Então há uma avaliação no Palácio Planalto que as Forças Armadas não devem deixar o Comitê de Transparência, que é melhor que elas fiquem, porque elas são importantes nesse processo. Elas trabalham, por exemplo, nas questões de logística e segurança das urnas eletrônicas. Há comunidades que são um pouquinho mais perigosas, que as Forças Armadas elas agem para que a população tenha o seu direito ao voto estabelecido e cumprido. E dentro do Tribunal Superior Eleitoral também há uma avaliação de que o recado já foi dado. Edson Fachin, chamado de o Papa do Direito, pelo estilo mais comedido, ele elevou um pouquinho o tom na semana passada, fez críticas, ironias, respondeu. E há uma avaliação do Tribunal Superior Eleitoral que a resposta já foi dada. Agora é o momento de todos os lados colocarem um pouco de panos quentes e manter, então, os testes das urnas, que são eficazes. A Polícia Federal nunca encontrou nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas e fazer com que o processo eleitoral seja levado adiante. Mas a gente não pode esquecer, Hamilton Mourão não é só vice-presidente da República, é candidato também a senador pelo Rio Grande do Sul. E nós temos a candidatura contra ele, por exemplo, de Ana Amélia, que é um nome que já foi senadora e que acaba recebendo votos de uma ala mais moderada. Então, para Hamilton Mourão, é importante ser ligado a Jair Bolsonaro, porque no Rio Grande do Sul as pesquisas apontam que Jair Bolsonaro tem bastante prestígio, mas também buscar um pouco esse eleitor mais moderado. Amélia Lemos, que inclusive tem muito mais histórico, né, político com relação, né, ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, do que, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão. Obrigada, viu, Uribe? Quer completar? Pode completar. Não, é que ele, na verdade, é nascido lá, mas a carreira dele ele fez no Rio de Janeiro. Perfeito. Obrigada, Uribe.